Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula de hoje, a gente vai estar falando sobre seções cônicas. Você sabe o que é isso? Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá! Então, como eu disse, na aula de hoje eu vou estar falando sobre seções cônicas. Mas como que foram descobertas as seções cônicas? As seções cônicas eram trabalhadas pelos gregos, mas como que os gregos definiram seções cônicas, sendo que na época eles não tinham ferramentas de coordenadas cartesianas ou coordenadas polares. Então, para definir seções cônicas, o que que eles fizeram? Eles usaram um cone. Então, dessa forma, eu vou explicar como eles definiram, como que eles descobriram as seções cônicas nesta aula. E depois, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre algumas dessas seções cônicas. Certinho? Então, primeira coisa, eles pegaram um cone e, e esse cone ele era cortado por um plano. Nossa, travou. Então, esse cone, ele era. Quando a gente corta o cone por um plano, ou seja, passa ele cortando por um plano, a interseção desse cone com o plano forma uma seção cônica. Então, quais que a gente pode formar aqui? Então, se eu pegar um plano, por exemplo, Z igual a 4 aqui, certo? Então, ó, esse plano cortou aqui, ó, o cone, certo? Então, quando eu pego esse plano, então, planos que são, como que fala? Planos perpendicular ao eixo do cone. Então, um cone aqui, o eixo dele é esse daqui, ó, o eixo vertical, certo? Se eu pegar e passar um plano que é perpendicular a esse eixo, eu vou obter o que aqui, ó? A interseção entre o cone e o plano. Entre os dois é uma circunferência. Então, uma circunferência, a interseção entre o plano e o cone é uma circunferência, um círculo, certo? Então, vai ser um círculo. O círculo é uma seção cônica. Então, qualquer plano que eu pegar perpendicular ao eixo do cone, que é esse eixo vertical, eu vou obter uma circunferência. Agora, se esse cone é cortado por um plano lateral ao cone, certo? O que que será que forma? Vou arrumar aqui. Ai, gente, tem hora que eu viro uma confusão com esse mouse. Então, vamos lá. Se for um plano paralelo ao cone. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó? Tá vendo, ó? O cone foi cortado por um plano na lateral dele. E esse plano independente pode ser calma aí, vou arrumar aqui, na lateral de cá ou na lateral de lá, certo? Então, então a interseção desse plano com o cone vai ser quem, ó? É, isso daqui não é uma parábola que vocês viram lá em função de segundo grau. Então, a gente vê algumas parábolas em função de segundo grau. Então, a parábola também é uma seção cônica. Então, a gente já viu duas seções cônicas. O círculo, eu prefiro não falar círculo, é circunferência, porque é somente a fronteira. E a parábola, certo? Aí agora, se esse cone fosse cortado para um plano na vertical, certo? Então, o que que formaria? Vamos ver aqui na vertical. Isso daqui formou, ó, duas retas
que se interceptam, então formam uma reta, certo? Eu falei um plano na vertical, mas a gente fez um plano de outra forma. Agora vamos fazer na vertical. Que ele foi inclinado, né? É um plano inclinado que passa pela origem aqui, ó, do cone, pelo vértice aqui do cone, certo? Então, agora vamos fazer, se esse cone for cortado na vertical, ou seja, para um plano que é paralelo ao eixo Z. Então, um plano paralelo ao eixo Z, a esse eixo aqui, né? Vamos chamar, se eu falar que é eixo Z, então, plano paralelo ao eixo Z seria um plano y igual a alguém. Ou, aqui, y igual a 2, igual a 5. Fica melhor aqui para enxergar. Então, quando eu faço a interseção desse plano com o cone, eu vou obter o quê? Nessa interseção, eu vou obter uma hipérbole, certo? Agora a gente vai fazer, então, essa, ó, hipérbole é como se fosse uma parábola para cima e outra para baixo. Então a gente já obteve um círculo, uma circunferência com esse plano, uma parábola, uma hipérbole e duas retas, né, que se interceptam. Então, se eu pegar um plano aqui inclinado, um plano oblíquo, o que que eu vou obter aqui, ó? Observa, ó, tá vendo? Ó, essa figura aqui, a interseção entre eles. Então, vamos ver que figura é essa, que é isso? Isso daqui não é uma circunferência, porque o raio, a distância dos pontos, a distância do centro ao ponto, não é a mesma distância. Então, isso daqui é considerado uma elipse. Então, até então, a gente obteve uma circunferência, um círculo. Se a gente só considerar a fronteira, é um círculo. Só considerar a fronteira é uma circunferência. Mas se considerar o que está dentro, então vai ser um círculo. A gente obteve uma elipse, uma parábola, a hipérbole e duas retas, tá? Agora, se esse plano for esse daqui, ó. Esse daqui é um plano que passa pelo vértice do cone, ou seja, pelo, se eu considerar isso daqui a origem, ó, pelo vértice do cone. Então, a interseção entre eles vai ser o quê? Ó, vou pegar a interseção, é um ponto, tá? Agora, se eu pegar um outro plano dessa forma aqui, ó. Se eu pegar um plano que ele é tangente ao cone. Um plano tangente ao cone seria dessa forma. Se eu considerar isso aqui o eixo Z, e se o eixo do cone como o eixo Z, um plano tangente ao cone, ele só passa por um ponto, né? Então, aqui, ó. Quer dizer, um plano tangente ao cone, perdão. Ele vai ter que passar aqui pela origem, certo? Pelo vértice, perdão. Então, quando eu pego esse plano tangente ao cone, a interseção aqui, ó, entre o cone e o plano vai ser uma reta, certo? Então, agora eu vou falar sobre o que a gente vai estudar, certinho? Então, a gente vai estar estudando o seguinte, a gente vai estar estudando, ó, essas seções aqui, ó. Nesse caso aqui, esse caso que dá uma circunferência, perdão, vou pegar só a interseção. Ó, o círculo, o a parábola,
E caso da parábola, perdão, esse daqui, ó, que é a hipérbole. Vou até pôr de cores diferentes aqui. Pôr uma cor mais destacante. Verde, ó, a verde é uma parábola. Agora, ó, essa cor aqui eu vou pôr de laranja, aqui, ó. O laranja é uma hipérbole, né? Então, o círculo, a parábola, a hipérbole e agora a elipse aqui, ó. Vou pôr ela de cor diferente também. A elipse, aqui, ó. Elas são as cônicas que a gente vai estudar. Por que as demais não vamos estudar? Aquela interseção entre duas retas, o ponto e a reta. Porque elas são cônicas degeneradas. Então, a gente vai só estudar essas aqui. A circunferência, que é o círculo, a gente já estudou, já tem ideia. Então, e a gente pode entender como um caso especial da elipse. Então, a gente vai estar estudando agora para frente a elipse, a parábola e a hipérbole, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula e nas próximas aulas a gente vai estar vendo a parábola, a hipérbole e a elipse. Então, se vocês interessar por esse assunto, se inscrevam no canal, coloque, ative o sininho para vocês receberem notificação das próximas aulas. Então, até a